Eu vou falar um pouquinho sobre o primeiro dos 3 pilares para você fazer uma gestão de home office, de trabalho remoto em casa, muito eficaz. Veja, os nossos 3 pilares são gestão comercial do seu negócio, quando você pensa na sua corretora como um todo. O segundo pilar é a gestão de tecnologia e de comunicação, que é quando você analisa o ferramental e toda a estrutura de tecnologia que você precisa ter. E o terceiro pilar é ensinar as pessoas a serem produtivas em casa, ou seja, é o pilar de gestão de pessoas e produtividade. Vamos falar do primeiro pilar, gestão comercial do negócio. O que eu tenho que pensar? Quais são as 5 principais coisas que eu tenho que me preocupar na minha corretora quando eu adoto um modelo de home office? Não adianta simplesmente mandar todo mundo para casa, etc. Tal. Ou se você está em uma fase que ainda não conseguiu mandar todo mundo para casa e gostaria, vamos lá. O que você tem que se preocupar? São 5 pontos importantes. Primeiro, comunicação clara com seus clientes. A primeira coisa é avisar todo mundo que vocês estão escolhendo pelo trabalho remoto e que, portanto, a dinâmica de contatos de comunicação deve sofrer alguma alteração, deve sofrer alguma mudança e que você precisa da colaboração do teu cliente nesse momento. Sobretudo quando ele ligar para a tua corretora e a estrutura de atendimento não for tão clara, etc., que os contatos com o cliente vai ser mais ativo e menos receptivo. De qualquer forma, você tem que fazer uma comunicação clara com o teu cliente, deixando muito claro nesta comunicação, que pode ser por SMS, por e-mail, etc., né? Quais são os canais que ele vai ter disponíveis. Talvez o seu site tenha que se tornar um canal mais ativo do que você está acostumado. E se o seu site não estiver bacana, você vai ter que pedir para alguém dar um jeito nele. Vamos lá. O segundo pilar é o das garantias. Veja, a partir do momento em que você bota a tua equipe para trabalhar em casa, você tem que ter garantias de que todas as informações estão seguras, que as pessoas vão acessar as informações e de que as pessoas não vão fazer um mau uso dessas informações. A gente tem aí primeiro proteção de dados, se os contatos estão corretos, mas também sobre a proteção da sua carteira. Se você ainda não tem contratos assinados com sua equipe com relação à garantia de proteção intelectual da sua base, etc., é um bom momento de você se preocupar com isso. Tá? Vamos lá. Terceiro pilar é divisão clara de tarefas e atribuições. Se a sua empresa funciona como uma linha de produção onde um começa e os outros vão terminar, ok, isso é uma forma de gerar um fluxo, mas isso num trabalho de home office torna-se mais difícil. O ideal é que você tenha áreas estanques, áreas isoladas, que cada uma tem um começo e meio e fim de trabalho. Uma área cobra parcelas, outra área emite as parcelas, emite as apólices, outra área faz orçamentos, outra área faz as renovações. Então você tem áreas com atribuições claras. Você tem que se preocupar basicamente em evitar que aconteçam 2 coisas. Primeiro, superposição de tarefas, 2 pessoas fazendo a mesma coisa, ou lacunas, uma tarefa que ninguém sabe quem faz. Ora um, ora outro. As tarefas têm que ser claras. A dica é, você tem isso por escrito? Se não tem, tem que pôr. As tarefas têm que estar designadas por escrito numa súmula de tarefas e atribuições. Se você não tem isso, é uma boa hora de pensar e fazer. Vamos lá, indicadores de performance. Esse é o quarto item que você tem que se preocupar na gestão comercial do seu negócio. Todas, absolutamente todas as tarefas têm que ser mensuradas por indicadores de performance. No trabalho home office, não se mensura o trabalho das pessoas por tempo. Você não vai ficar calculando que horas ele logou, que horas ele saiu, você não vai ter efetividade com isso e vai tornar sua vida um inferno e ainda corre o risco de abrir precedente de um questionamento trabalhista e por aí vai. Então você tem que controlar os teus resultados e ajudar as pessoas a entregar resultado através de indicadores claros de performance. Se minha função é cobrar parcelas em atraso, eu tenho que ter uma mensuração de quantas pessoas eu tenho que cobrar por dia, quanto eu tenho que gerar de cobranças, quantos boletos eu tenho que mandar, se a minha função é fazer endossos, quantos endossos eu tenho que fazer, se eu tenho que renovar, quantas renovações eu tenho que fazer por semana, por dia, com quanto de antecedência eu tenho que me obrigar a contatar os meus clientes. Se meu foco é prospecção de clientes novos, eu tenho que fazer o tal do pipeline de vendas, o funil de vendas, quantas pessoas eu tenho que ligar, quantas têm que me atender. Ou seja, a gente vai ter que ser mais produtivo. Pensa numa vantagem, você vai achar as pessoas em casa, coisa que você não conseguia até algum tempo atrás. Torne isso mais produtivo. Mas vamos lá então, se na sua empresa você tem alguém que não tem indicadores de performance, isto pode ser um problema. Você vai ter que ter indicadores de performance. E por último, você vai ter que ter o quê? Ferramentas de controle e comunicação constante. Para quê? Para que você possa estar perto mesmo estando longe. Você tem que ter um comunicador, você tem que ter alguma ferramenta que você possa fazer um chat entre os seus
funcionários, entre os seus colaboradores e, por que não, com seus clientes também. Pode ser o chat do seu site. Eu só não recomendo que sejam as ferramentas mais genéricas e abertas que está todo mundo utilizando para trocar informação. Não faz sentido você utilizar neste momento, como comunicador da sua equipe interno, um WhatsApp, por exemplo. Por quê? Porque o WhatsApp é uma ferramenta que está sendo sobrecarregada com relação a informações e ela não vai funcionar para uma comunicação focada. Então você tem que usar uma ferramenta que é um chat, algum intercomunicador específico que vocês vão fazer um combinado, por exemplo, grupos, um grupo só de inovação, um grupo só de pós-venda, um grupo só de prospecção e por aí vai. Porque aí você consegue controlar. Então, são essas 5 coisas que você tem que se preocupar para implementar, do ponto de vista comercial, de gestão da sua corretora, um bom trabalho em home office. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre os 5 pontos de atenção com relação à tecnologia.